Chegamos agora no terceiro tópico da lição maravilhosa que estamos considerando, que está nos chamando a atenção para a volta de Jesus. Nesse terceiro tópico, vamos considerar o tema punição pelos elementos naturais. Irmão Machado, que evento muito importante na história do mundo é com frequência desconsiderado? Que evento que teve consequências no mundo todo e muitas vezes passa desapercebido porque, afinal de contas, já faz bastante tempo que aconteceu também, né? Bem, nós temos aqui na página sagrada a destruição de uma civilização inteira mediante as águas do dilúvio. O mundo antigo, como diz a Bíblia, já foi resetado, ele já foi purificado, por assim dizer, com a água, pela água. E esse fato é comprovado cientificamente. Deus sempre se valeu das armas, conforme lemos na nota, que ele tem no subsolo, né? Sim. A água, o fogo, lá estão os vulcões, lá no magma, né? No núcleo da Terra, digo. E também o vento, né? E sem o vento a água não faz muita coisa. Então, Sim. O vento, ele é mais poderoso que o fogo, mesmo que a água. Tudo gira em torno dele, o oxigênio, enfim. Mas então, a destruição de uma civilização, conforme diz aqui o texto do Gênesis, Deus disse: destruirei o homem de sobre a face da terra. E ele então enviou o dilúvio, fê-lo saber a Noé. Anotinha, irmão, me permita Sim. ler? Diz aqui no primeiro parágrafo: daqueles homens antediluvianos que não temiam a Deus, eram sábios para fazer o que Deus nunca lhes instruiu a fazer, ou seja, sábios na prática do mal. O Senhor viu que esse exemplo seria nocivo e danoso para aqueles que nasceriam depois e decidiu assumir o controle da situação. Por 120 anos, o Senhor lhes enviou advertências por meio de seu servo Noé. No entanto, eles desperdiçaram esse tempo e oportunidade. E o finalzinho diz: eles falavam de ciência e das leis que controlavam a natureza, ou controlam a natureza. Então, fizeram um carnaval. Achei interessante isso aqui, não é? Sim. Um carnaval das palavras de Noé. Então, eles poderiam ser considerados como, no primeiro tópico aqui, escarnecedores. Eles zombavam, eles criticavam, de Noé escarneciam. Fizeram um carnaval, chamando-o de fanático louco. A paciência de Deus, então, devia se esgotar. A paciência de Deus se esgotou para com aquela gente. Aquele comportamento, aquele espírito. Eles são usados para representar, né, os que têm a mesma atitude no tempo do fim. Né? Exato, muito bem. Foram destruídos e no tempo do fim, por práticas semelhantes também, Deus destruirá esse mundo, né? Exato. Agora vamos então para a próxima pergunta, pergunta B. Em última análise, o que está reservado para este planeta? Bem, um outro dilúvio. Mas agora, um dilúvio muito pior. No primeiro dilúvio, Satanás pairou sobre as mais altas nuvens. Mas nesse dilúvio aqui, ele não terá a mínima chance, pois virá fogo do céu. Olha que sério. Dilúvio de fogo. Deus usará uma outra arma agora, né? Segundo a ONU, até 2030, o planeta Terra passará por ele alcançará o seu limite. O planeta Terra atingirá o seu limite pela devastação, pela ação predatória do homem. Conforme lemos em Isaías 24:5, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis. Todas as leis da vida, né? E as leis da natureza. E então Deus, diz aqui o texto de Isaías, a terra será destruída, as obras que nela se queimarão e poucos homens restarão. Então será realmente algo inimaginável, será algo indescritível, apesar de tantas descrições proféticas em toda a Bíblia, mas isso fica longe da dimensão do que será realmente, do que acontecerá. Também o cientista David Morrison, da NASA, ele disse que o Sol, esse grande reator solar, esse grande reator
essa grande chama de calor, ele detonará, ele derreterá esse planeta. Em partes eu até quero admitir, quero concordar com ele, né? Sim. Então, o planeta Terra já tem, conforme estamos falando aqui de data, ele já tem uma data para o seu fim. Já existe um programa de extinção dele, né? Conta-se a história de um garoto que queria muito brincar com seu pai, e o pai era muito ocupado, era um advogado que trabalhava muito, né, para subir na vida, crescer na vida, e sempre dava uma desculpa para enganá-lo, né? Enganar a criança. E certo dia, quando ele saía para o trabalho, ao despedir-se da criança, o menino fez aquela pergunta de sempre: papai, que dia nós vamos brincar? Que dia mesmo vamos sair? Seria hoje. Ele disse: meu filho, hoje papai vai voltar mais cedo e nós vamos sair, nós vamos brincar, nós vamos bater uma bola. Aí o menino ficou já eufórico, ficou ansioso. E ao final do dia, como de costume, o pai retorna, trazendo um monte de documentos, papéis e material para trabalhar, como sempre, no escritório doméstico. O garoto olhou assim: meu pai, e hoje, meu pai, nós vamos brincar mesmo? Aquele senhor rasgou um papel e o entregou. Disse: olha, monta isso aí tudo direitinho, cada pedacinho no seu devido lugar, e quando você terminar, então você bate aqui a porta que nós vamos brincar. E para surpresa dele, não demorou muito, o garoto bateu: papai, terminei, consegui. E ele ficou muito preocupado: mas será verdade? Não acreditando, né? Ele abriu a porta, olhou, o garoto estava lá com a folha. E ele, então, impressionado, perguntou: meu filho, como você conseguiu? Como você conseguiu essa façanha assim, tão rapidamente? O garoto disse: ah, papai, foi fácil. Observei que do outro lado havia um homem. Do lado da frente era uma árvore, mas do lado de trás era uma pessoa. Ele disse: então eu fui montando, olha, cada pedacinho, cabeça, braços, tronco, membros, pernas, e foi fácil. Moral da história: enquanto a sociedade moderna, né, moderna, tenta recuperar o planeta, é carro elétrico, é redução da destruição da camada de ozônio, é crédito de carbono, certo? Esse planeta já está mesmo condenado. A nossa atitude deve ser a daquela criança. Precisamos descobrir o que tem mais valor, se a árvore ou se o homem. Né, irmão? Nós precisamos investir no homem. Nós precisamos dizer às pessoas dessa triste, entre aspas, porque para nós é uma realidade que nos traz alegria, né, irmão? Sim, a volta de Cristo. Exatamente, de que esse planeta vai ser resetado. Né? Exato. Tem um texto aqui da meditação, irmão, dons espirituais, que eu queria trazer à nossa consideração. Diz aqui, é o primeiro parágrafo, né? As profundezas da terra eram o arsenal do Senhor, de onde extraiu as armas que usou para destruir o velho mundo. Águas das profundezas jorravam e se uniam às águas do céu para realizar a obra de destruição. Desde o dilúvio, Deus tem usado água e fogo na terra como instrumentos para destruir as ímpias cidades, né? Que nos lembramos de Pompeia, né? Pompeia, né? Perto do Monte Vesúvio, exatamente, né? E tantas outras aí. Então, realmente, Sodoma e Gomorra, né? Então, por que não? Também cidades adjacentes. Sim. E isso é apenas uma amostra grátis, é uma miniatura do que nos espera, no caso, a sorte da humanidade, né? Sem Deus. Só para nós colocarmos dentro do quadro escatológico por completo, nós temos esse episódio da purificação da terra com o fogo, não por ocasião da volta de Cristo, mas após o milênio, quando Exatamente. Então a Santa Cidade, a morada de Deus, a morada dos salvos se estabelece aqui na terra, e existe ali algumas cenas, né, onde os ímpios, desde o primeiro ímpio que desceu à sepultura até o último, né, ressurgem agora juntamente com Satanás e seus anjos, agora Satanás e seus anjos livres, né, são libertados para trabalhar na mente
desse exército de pessoas más, desse exército de ímpios, e agora eles se juntam para atacar a cidade santa, onde todos os salvos ali estão dentro, e finalmente desce fogo do céu para consumi-los e também para purificar a terra. É verdade. Então, De sorte que não lhes deixará raiz nem ramo. Vai nem cumprir raiz nem ramo. Zacarias 14, né? Exato. De sorte que toda a terra, então, ela é purificada. Mas antes disso acontecer, 1000 anos antes, nós temos a volta de Cristo. E um pouco antes disso, os nossos dias, nós podemos perceber de como as forças da natureza têm destruído diversas regiões do planeta como um sinal de alerta, um sinal de advertência para o fato de que Jesus em breve virá. E nos alerta, né, como conhecedores da palavra de Deus, novamente a refletir. Estou pronto, estou preparado para a destruição final? Estarei entre os salvos, estarei entre aqueles que irão ao céu, ou estarei entre aqueles que padecerão com essas catástrofes que estão por vir? Irmão, há 50 e poucos anos atrás, 57 anos atrás, eu aprendi um corinho, né? Uhum. O corinho dizia assim: quando essa terra for pegar fogo, aonde é que tu vais morar? Uhum. Né? É fato de que essa terra realmente pegará fogo, né? E poucos homens restarão, né? Diz o apóstolo São Pedro, né? Agora, nós temos a sequência aqui da lição, né? Nós Isso. temos um lugar, né?